E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu sei que eu tô com a cara péssima, eu passei os últimos dias bem doente, tô operando em velocidade muito baixa, mas eu não poderia deixar de comentar as últimas decisões do Flávio Dino, ou a nossa Pocong brasileira, né? Se você já assistiu As Aventuras de Jack Chan, você sabe do que eu tô falando. Mas enfim, eu vou dar um spoiler aqui do final de Loki, me desculpem, tá? Mas ele sustenta a realidade com as próprias mãos. E eu particularmente acredito que todos esses políticos comunistas, eles acreditam que eles têm exatamente esse poder. Então, quando um cara como o Flávio Dino, ou como o Alexandre de Moraes, ou como qualquer um outro, pega um pedaço de papel e escreve que algo deve acontecer, há uma manifestação de poder colossal que molda a realidade ao seu bel prazer. De verdade, eu acredito que eles são assim. Inclusive, tem um trechinho aqui do Fatos e Falácias da Economia, do Thomas Sowell. Ele diz o seguinte: nos ídolos do século XVIII, Adam Smith escreveu sobre o teórico doutrinário que é, entre aspas, inteligente na própria presunção e que, entre aspas novamente, parece imaginar que possa dispor os diferentes membros de uma grande sociedade com tanta facilidade quanto a mão dispõe diferentes peças em um tabuleiro de xadrez. E é exatamente isso que esses caras tentam fazer conosco. Porque para todo comunista, nós somos apenas recursos. Nós somos uma massa amorfa que precisa ser controlada, moldada e precisa ser distribuída da forma que eles acham mais adequado dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, dentro de uma economia. E eles sempre vão tentar planificar tudo da forma que eles acham que é correto. E dessa vez, o Flávio Dino, ele decidiu afirmar que as leis de lá de fora, as leis estrangeiras, como a própria Magnitsky, não poderia ser aplicada ao Brasil. E, bom, ela nunca foi aplicada ao Brasil, tá? Para quem não sabe, em resumo, a Magnitsky diz o seguinte, olha, se nós sancionarmos uma pessoa, as instituições financeiras podem continuar fornecendo serviço para essa pessoa, não tem problema nenhum. Continuem fazendo. Agora, a gente vai reservar o direito de não fazer mais negócio nenhum com essas instituições financeiras. Então, por exemplo, vocês vão acabar sendo expulsos do sistema SWIFT. Vocês querem manter aí as contas do Alexandre de Moraes? Tudo bem, mantenham, não tem problema nenhum. Mas vocês vão ser expulsos do sistema SWIFT. Tá? Seria algo até análogo à lei de propriedade privada. É bem distante, a gente tem que esticar muito para chegar nisso. Mas o que a gente tá dizendo é o seguinte, olha só, tu tem um comportamento de merda aí, tu tá se associando com uma pessoa que eu acho que é maligna, que é satânica, que é malévola, beleza, tu pode fazer o que tu quiser aí, mas não vem tentar comprar nada de mim, não tem tentar vender nada para mim, eu não quero me associar com você, eu não quero nada que venha de você, ok? E aí, os bancos precisam decidir se eles obedecem à lei Magnitsky, que não é uma imposição aos bancos, tá? Nada é obrigatório, mas eles vão se ferrar bastante se eles não seguirem, se eles não cumprirem. Por outro lado, eles têm que decidir também se eles vão obedecer ao Flávio Dino e desobedecer a Magnitsky. Então não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Só que entra um ponto muito perigoso aqui agora, tá? Eu li um livro, enfim, eu estava lendo um livro e nesse livro acontece uma coisa muito parecida, só que era na época medieval, por assim dizer. E aí tinha um conjunto de juízes, os juízes supremos de um determinado território, e eles consideravam que eram os seres mais poderosos daquele território, quase como se eles tivessem mandatos divinos para realizar certas criações de leis e controle daquela sociedade. E aí eles acabaram subestimando as instituições financeiras daquele território, ou o conglomerado de instituições financeiras. Só que o que acontece? Em nenhum canto do universo, da realidade, ficcional ou não, os bancos gostam de perder dinheiro. Eles odeiam muito perder dinheiro. É por isso que são as instituições mais ricas do planeta, ou de qualquer fantasia. E aí o que acontece? Os bancos estavam em uma sinuca de bico. Ou eles obedeciam aos juízes divinos, ou eles
desobedeciam. Se eles desobedecessem, eles seriam punidos naquele território, mas eles não perderiam dinheiro. Só que, o que é que acontece? Eles decidiram fazer uma outra coisa. Eles ficaram tão encurralados que eles tomaram uma decisão muito desesperada. Eles decidiram simplesmente sumir com alguns juízes, porque era mais barato, mais fácil e mais prático. E notem, eles têm tanto poder financeiro que para eles, no livro, foi muito fácil de fazer isso. Foi fácil pra caramba. E eu vou falar para vocês, eu achei até engraçado como isso aconteceu no livro, viu? De verdade. Só que, voltando para o nosso Brasilzão, veja, as pessoas, os brasileiros, serão afetados em escala diferente por conta dessa questão da saída do Brasil do SWIFT. Tá? As coisas vão acontecer de forma bem escabrosa. Algumas pessoas vão ser mais afetadas e outras menos. De antemão, eu já digo para vocês, cara, aprendam a utilizar DeFi, aprendam a utilizar redes de USDT, de Tether, para poder vocês se prejudicarem menos. Só que vai encarecer muita coisa. Ou, até pior, pode ser que impossibilite muitos tipos de comercialização aqui no Brasil, sabe? O negócio pode piorar pra caramba de forma muito drástica. E vou falar para vocês, eu não me preocupo tanto, porque, velho, eu tô com Bitcoin. Ah, mas sei que lá, mas vocês são aceitas, vocês falam que Bitcoin, sei que lá. Eu não tô nem aí, velho. Ah, mas eu não acredito no Bitcoin, também não tô nem aí. Se não quiser comprar Bitcoin, não compre não. Continue acreditando no governo. Continue acreditando em Flávio Dino. Continue acreditando em Alexandre de Moraes. Continue pagando o salário desses caras. Que é isso que você merece. É exatamente, você está seguindo o plano da sua vida. Tem pessoas que nasceram para ser escravos pela própria natureza, escravos desses caras. Eles se acham deuses, vocês se acham os escravos, ou então existe até uma analogia mais próxima, que é o seguinte: todo dia sai de casa um otário e um malandro. Às vezes eles se encontram e aí sai negócio. Ou então, às vezes, eles se encontram e aí vira um político e o outro cara que vota. Um juiz do Supremo e o outro cara lá que tá dizendo soberania, soberania, ai, ai, soberania. Bote a soberania no bumbum, amigo. É isso que acontece, bicho. Porra, a gente tá em 2025, cara. A gente tem completa noção que os caras pisam a gente, os caras humilham a gente, os caras esmagam a população, esmagam o poder do indivíduo, simplesmente porque eles acreditam que não tem problema nós sermos ratos de laboratório das experiências socialistas. Se der merda, não tem problema, eles podem construir de novo depois. Eles podem fazer de novo, e 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 de novo. Tanto é que, ao longo da história, a gente viu diversas experiências socialistas caindo por terra. E aí, o que é que acontece? A gente está vivendo num período agora que muitos comunistas, muitos socialistas entenderam que se você abolir completamente o mercado, o território entra em colapso, economicamente falando. Então tem que ter algum grau de mercado para ser parasitado. E isso é uma economia fascista. Então o fascismo é quem está ganhando. No final das contas, a gente não vive num capitalismo e nem vivemos num socialismo. A gente vive num regime fascista, que está sempre tendendo ao socialismo. Ele sempre está tendendo. Só que quanto mais próximo do socialismo ele chega, mais próximo do colapso ele chega. Aí ele tem que recuar. Está sendo assim em praticamente todos os países. Todos os países passam pelo mesmo problema desde o final da Primeira Guerra Mundial. Não tem muito que possa fazer. Infelizmente, sabe? A gente só pode aceitar a realidade como ela é e tentar jogar com as regras do jogo que estão postas, certo? E aí, uma das regras do jogo maior, é você não jogar o jogo do sistema, tá? Então tem o jogo maior, e que nesse jogo maior você consegue estar fora do sistema, e tem uma parte menor do jogo, que é você jogar o xadrez do governo, o xadrez estatal. Aí você fica fora dessa parte. Você monta seu próprio sistema. Você monta o seu próprio jogo. E se as pessoas não entenderem, como dizia o Olavo de Carvalho, digam, ei, dane-se, não faz diferença. Vocês não vão entender as minhas motivações, eu não quero que vocês entendam minhas motivações, e eu vou continuar seguindo minha vida
do jeito que eu acho que ela tem que ser vivida. É isso. É apenas isso. Não adianta bater cabeça. Esses caras são loucos. Esses caras são loucos por poder. São déspotas malucos, cara. Completamente bizonhos. Meu irmão, eu fico imaginando de verdade se esse cara não passa por qualquer problema e ele fica tentando abolir as leis da realidade que causaram aquele problema a ele, sabe? Olha só, eu estou ingerindo mais calorias do que eu estou gastando. Então isso faz com que eu me torne uma pessoa mais adiposa. Não gostei dessa lei, da realidade, certo? Então eu vou aboli-la. Acabou. A partir de agora vai ser possível você consumir mais calorias do que você gasta e mesmo assim você vai continuar emagrecendo. Você vai continuar perdendo peso. Irmão, eu não sei, cara. Não cansa vocês? Vocês que já são libertários há bastante tempo, que já viram muita coisa acontecer nesse país, ou você que não é libertário, mas você já viu diversos tipos de governos ascenderem e caírem, dizerem que vão melhorar as coisas e, enfim, e as coisas nunca melhorarem. Isso não cansa vocês? De verdade? Sendo bem sincero, vamos aguardar os próximos momentos. Não acreditem no governo. Comprem Bitcoin. Se não quiser comprar Bitcoin, pelo menos aprende o que é o SDT, aprende o que é Tether e compra Tether, pelo amor de Deus. Vai fazer bem para você, é aprender uma nova tecnologia, não vai te fazer mal algum. Inclusive pode salvar no futuro, tá? É isso. Eu vou ficando por aqui, vou tentar descansar que eu tô mal pra cacete, já não tô conseguindo raciocinar mais. Valeu, falou e fui.